Olá, turma da 700. Hoje eu vim trazer um novo vídeo para vocês e o tema de hoje é relações entre conjuntos, capítulo 28 de Matemática 1. Então vamos aqui. Noções de conjuntos e elementos. Bom, o que seria um conjunto? Conjunto é uma união de elementos, tá? E o que seriam os elementos? Exemplo aqui. Quem seria o conjunto? Eu quero saber quantos dias tem a semana. Então tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Os dias da semana representam os elementos, ok? Vamos aqui. Representação de conjunto. Então, a representação do conjunto, eu posso representar dessa maneira, ó. Uma chavezinha e colocar todos os elementos, tá? Eu também posso representar dessa outra maneira aqui, ó. Os algarismos menor do que 10. Então, todos os algarismos menores do que 10, dias de semana, né, números naturais maiores do que 20. E também eu posso representar dessa forma aqui, como diagrama, tá? Então eu faço um diagrama e coloco os elementos lá dentro. E esse diagrama a gente chama ele de diagrama de Venn, tá bom? E aí, ó, a gente também pode representar aqui, ó, o N, a notação, tá? Dá um nome. Então, N. Quantos elementos que eu tenho dentro do meu conjunto? Eu tenho 10 elementos. O B, eu tenho 7 elementos, tá? Tipos de conjunto. Primeiro aqui eu tenho representação do meu conjunto vazio. Posso representar com duas chaves ou o zero cortado, tá? 2. Conjunto universo. Então, é o conjunto que possui apenas um elemento. Então, eu tenho somente um elemento. Então, aqui, ó, no caso, eu só tenho dezembro, tá? O exemplo. Conjunto infinito. É o conjunto que possui uma quantidade finita de elementos. Então, ele diz para mim da onde começa e até onde termina. Então, ele é chamado de finito. E aí eu tenho infinito, que eu posso dizer que eu começo num lugar e não tem fim, ou não tem começo, mas e tem fim, tanto faz, tá? No caso aqui, ó, ele fala que os números naturais maiores do que 10. Então, ele tá te dando um começo, mas não tem fim, tá bom? Mas eu poderia falar assim, os números os inteiros que vêm até o número 3. Então, a gente vai falar o quê? Todos os negativos até o 3, tá bom? E aí, eu tenho relação de pertence e não pertence. Então, é representado com esses símbolos. E aí o pertence, ele é sempre de conjunto para elemento, tá? Sempre. Então aqui, ó, o A, dias da semana. Segunda pertence ao conjunto A? Sim. Janeiro pertence ao conjunto A? Não. Janeiro é mês, tá? E aí a gente vem falando de submúltiplos. Submúltiplo, eu tenho um múltiplo, eu tenho um conjunto, subconjunto, eu tenho um conjunto e eu tenho outro conjunto. E aí, todos os elementos do meu segundo conjunto, ele pertence ao conjunto A. Então, ele é um subconjunto, tá? E aí, eu venho relação de inclusão. Então, a relação inclusão eu tenho está contido, contém, não está contido e não contém. Então, assim, quando A é um subconjunto de B,
dizemos que A está contido em B. Então significa o quê? Esses elementos a gente só vai utilizar ele de conjunto para conjunto, tá? Então aqui, o meu conjunto A está contido em B. Então olhando aqui, ó, meu conjunto A contém o meu elemento B. Então meu elemento B está dentro do A. Por isso que a gente usa o está contido, tá? Então, A está contido em B, tá? Ou B contém no A, tá? Tanto faz. E aí a gente vem falando aqui, ó, operações entre conjuntos. Então, operações entre conjuntos a gente tem aqui, ó, união. É quando eu uno um conjunto com outro conjunto. Então, tipo, eu tenho uma união de A com C. Então, eu vou pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B, tá bom? Eles vai só unir. Interseção. Interseção são os números que se repetem no conjunto A e no B ao mesmo tempo. Então, isso é uma interseção. Então, esse Uzinho aí deitado. E a diferença é quando eu tenho os elementos do primeiro conjunto e no segundo não pertence. E não pertence. Então, aqui, ó, a diferença entre dois conjuntos é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem no primeiro e não pertencem no segundo. Então, todos os elementos que pertencer no primeiro e não pertencer no segundo, então essa é a diferença. Então, aqui, ó, de 0 a 7. Então, a gente vai lá no conjunto A de 0 a 7. O C começa no 8, 9. Tá vendo? 8 e 9 seria interseção. Então, de 0 a 7 é a parte diferença. E aí, pra gente finalizar, a gente fala a representação das operações, tá? Das operações do diagrama de Venn. E aí eu tenho essa representação aqui, se eu colocar todo mundo, ele é uma união. Então eu posso dizer aqui, ó, estou unindo todo mundo, então pinto todo mundo, tá? Quando eu falo A é diferente de B, então eu só pinto a primeira. Então só a primeira. Quando eu falo a interseção é só o meio, tá? O que se repete num e se repete no outro. E se eu falo agora o contrário, que a diferença de B menos o A, então B. Agora a gente tá falando de B. Então só pinta B, tá? Sempre o primeiro elemento. Não importa se tá em ordem ou não, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só tirar lá na plataforma. Um beijo, até o próximo vídeo.